Então vamos lá, vamos dar início aqui à parte de resolução de questões do nosso curso Gabarita Ápice. Qualquer dúvida que você tiver, você pode me encontrar nas redes sociais, no @arturizando. Aproveite e já se inscreve no meu canal Minuto Gramatical. Este número é o número da secretaria e neste número você fala comigo, tá? Aqui no seu material você vai encontrar os conteúdos mais cobrados pela banca Ápice nas últimas provas e como é que está dividido aqui as nossas aulas, só para que você entenda. Nesse primeiro bloco você vai encontrar o vídeo, as correções, os comentários de funções da linguagem, variação linguística e acentuação, ortografia e tipos textuais. Na aula 2, você vai encontrar a resolução de classes gramaticais, sintaxe de oração e regência. E no módulo 3, você vai encontrar toda a parte de orações coordenadas e subordinadas, regência, verbo nominal, figuras de linguagem e pontuação. Isso aqui eu vou dividir em dois módulos, que vai ser o módulo 3 e o módulo 4, tá bom? Então vamos lá, lembrando que esses dois módulos, eles são liberados 8 dias após a aquisição do seu curso, tá bom? Então de imediato você tem direito a 2 módulos e os outros 2 liberados com 8 dias após a aquisição. Então vamos lá, dentro da parte de funções da linguagem. Preste atenção, quais são as funções da linguagem? Todo o ato da comunicação nós colocamos em prática algumas funções, não é? E quais são essas funções? Elas já estão aqui dentro das alternativas. Apelativa conativa, quando está centrado em convencer alguém. A função poética da linguagem, que é quando você fala em algo subjetivo, de um modo muito especial, falando especificamente da terceira pessoa. Nós vamos encontrar a função referencial ou denotativa, que é quando eu encontro as reportagens, os textos dissertativos. Emotiva ou expressiva, quando eu falo do meu eu. E a fática, quando eu me preocupo com o canal da comunicação, tá bom? Ou seja, me preocupo em saber se a mensagem sai do ponto A e chega até o ponto B. Quando eu vejo essa imagem, o que é que acontece? Eu vejo aqui que a preocupação está pautada em me convencer, me fazer levar até a hortifruti e comprar um pepino maluquinho. É o mais elevado da hortifruti. Então, dentro dessa realidade, a função é de apelar, de convencer. Por isso que a alternativa correta é a letra A. Quando eu chego à segunda questão, eu encontro assim, a função da linguagem predominante no trecho acima, só que eu botei aqui embaixo, né? Tem assim, querido diário, hoje eu acordei cedo e fui caminhar na praça. Foi um dia bem tranquilo e cheio de reflexões. Perceba que aqui, o foco aqui é a primeira pessoa, é o eu. Toda vez que eu encontro o eu, isso aqui está pautado em uma função da linguagem chamada expressiva ou emotiva. Por isso que a resposta vai ser a letra E. Se fosse a preocupação no canal da comunicação, seria a fática. Se fosse uma palavra explicar a própria palavra, metalinguística. Reportagens, referencial, poética, subjetivo, terceira pessoa. Chegamos então à terceira questão, onde eu vou encontrar aqui o início de uma reportagem. Quem está pautado nas reportagens? A função poética não, referencial ou denotativa. A poética é no subjetivo, a emotiva é a primeira pessoa, a referencial é pautada em regras gramaticais. Fática e conativa também não são, porque a fática se preocupa com o canal da comunicação e a conativa se preocupa em convencer alguém sobre alguma coisa. Pronto, então a ápice não costuma cobrar essas questões de funções da linguagem, mas aí estão as questões que eu consegui encontrar. Caso você tenha dúvida e queira assistir a alguma aula sobre este conteúdo, eu deixarei aqui uma aula teórica do meu canal para que você assista. Então, procura aqui embaixo, tá? Aula sobre funções da linguagem que eu vou deixar para você. Lembrando que esse curso é um curso de resolução de questões, tá? Mesmo assim, eu darei um pouco de teoria para vocês dentro das questões e colocarei alguns links aqui como um acelerador para você, tá bom? Chegamos então agora às questões que vão falar sobre
variação linguística, tá? Faltou aqui o título, mas eu vou colocar aqui agora, ó, variação. Acabar que eu esqueci, mas não tem problema, tá? Variação linguística. Então, vamos lá responder as questões sobre variação linguística. Eu coloquei para vocês aqui quantas questões? 3 questões de variação linguística também. Então, vamos lá. Nós vamos ter aqui um texto em que fala, mostra, retrata a fala do mineiro, não é? Dentro dessa realidade, aí o que é que vai acontecer? Vamos lá. Eu vou olhando os itens, tá? E vou indo para o texto. O texto em questão pertence ao gênero piada, cuja função social é fazer os leitores ouvintes rirem. E quando eu vou ler isso aqui, realmente é uma piada, né? Vamos lá. Perguntaram ao mineiro, diz aí um verbo. Ele pensou e respondeu indeciso, bicicleta. Não é bicicleta, seu mineiro burro, é bicicleta, e bicicleta não é verbo. Perguntaram ao outro mineiro, diz aí um verbo. Ele também pensou e falou ressabiado, prástico. Não é prástico, o mineiro burro é plástico, e plástico não é verbo. Perguntaram ao terceiro mineiro, diz aí um verbo. E esse aí pensou, hospedar. Muito bem, até que fim o mineiro inteligente. Agora diga uma frase com o verbo que escolheu. O mineiro encheu o peito de coragem e mandou bala. Hospedada, a bicicleta são de plástico, né? Então, veja aqui que é uma piada, certo? Mostrando aí, então, A sim, A. Então, o primeiro é verdadeiro, já eliminei 2 aqui, tá? A tipologia predominante no referido texto é dialogal. Haja vista o diálogo entre os personagens. Veja só, não existe essa tipologia. Não existe. Tá certo? Eu vou deixar o item 2 guardado, daqui a pouco eu digo o porquê. O 1 está certo, né? Então, vamos lá. Para mim, o item 2 seria falso, tá? Para mim. Daqui a pouco a gente comenta sobre isso. Então, vamos lá. Percebe-se que a variação linguística, especialmente no que tange à fonética, isto é, a escrita das palavras, veja só, no que tange à fonética. Fonética é som. Aí ele diz, isto é, a escrita das palavras. Não. No que tange a fonética, isto é, ao som das palavras. Quando a questão bota aqui, isto é, a escrita das palavras, então isso aqui está errado. Então, o item 3 está errado. Onde está errado, eu já elimino a letra E, então vai ficar isso aqui. O item 4 está verdadeiro. A maneira como a pronúncia do mineiro é radicalizada retrata um preconceito linguístico, sim. Né? Porque chama o mineiro de burro e não pode. Então, pronto. Então, ó, VVFF, tá certo? A que vai definir se está certo ou errada é o item 2. Para o gabarito dessa questão, o item 2 está correto. Eu não considero como correto, por quê? Porque não existe a tipologia dialogal, tá bom? Os tipos textuais são outros, mas não são esses, tá certo? Então, prontinho, fechado aí essa primeira parte, segunda questão. A primeira questão de variação linguística, eu vou para a segunda questão. Sabe-se que a linguagem empregada no texto é classificada como? Então, parte de variação linguística. Vamos lá? O que é diacrônica? É um tipo de variação que se refere ao tempo. Tá certo? O que é a diastrática? Se refere à camada social. Camada social. Diatópica, também conhecida como regional, porque é pela região. E sincrônica não existe, mas é que acontece ao mesmo tempo. Essa aqui não existe, tá? Então, ela não acontece em detrimento ao tempo, tá? E nem em virtude da camada social, mas ela acontece em virtude de um fator regional. Ok? Então, fechamos mais um caso aí. Vamos lá, terceira questão. A tirinha apresenta uma expectativa gerada a partir do tipo de linguagem de Chico Bento, em especial pela palavra barbeiro. A fala do personagem caracteriza um tipo de linguagem. Então vamos lá. Nós sabemos que Chico Bento também vem do interior de Minas, né? Chico, você está muito cabeludo, precisa cortar o cabelo. Não quero, mãe. A professora falou que barbeiro transmite doença de Chagas. Então, aqui barbeiro e barbeiro, né? Então, vamos lá, você já está vendo aí, ó, o gabarito, né? Ficou letra D de dado. É um fator regional, tá? Também conhecido como variação diatópica, tá certo? Prontinho. Então, regional diatópica. Não é em relação ao tempo,
nem ao lado social, nem situacional. É relação a questão é diatópica. E aqui, regional, não é letra D não, tá? É letra B de bola. Eu vou alterar já esse gabarito. Quando vocês receberem um material, você vai ver que já está no gabarito letra B. Não é letra D não, aqui é a letra B de bola. Tá bom? Então, fechamos aí e vamos agora para a parte de acentuação gráfica. Então, vamos lá para nós fecharmos aqui esse primeiro bloco. Não, eu ainda prometi entregar a parte de semântica nesse primeiro bloco, né? Então, pronto, vamos para a parte de acentuação gráfica, para depois nós irmos para ortografia e semântica. Então, vamos lá. Indique a alternativa em que todas as palavras são oxítonas devido à mesma regra. Então, vamos lá. Letra A, poder, terminou em R. Tudo, isso aqui é uma palavra paroxítona. Então, eu tenho uma palavra oxítona em poder e eu tenho uma palavra tudo, que nem oxítona é. Mas a questão pediu o quê? As palavras que são oxítonas. Então, a letra A está errada. Agora, a palavra paroxítona não é nem oxítona. Entender é oxítona. Precisar, oxítona. Esquecer. Então, a alternativa correta é a letra C. Por quê? Porque todas são oxítonas, porque os verbos terminam em AR ou ER. Aqui eu tenho palavras monossilábicas, tá? Ninguém é oxítona e também é oxítona, mas tudo é uma palavra paroxítona. Vamos para a questão de número 2, tá? Questão de número 2. Opa, peraí que eu estou subindo aqui, estamos perdendo aqui. Deixa eu voltar. Bora, vamos lá. Há apenas palavras paroxítonas em médico, é uma palavra pró-paroxítona, então não pode ser a letra A. Almoço e remédio, ok, são palavras paroxítonas, tá? Médico, pró-paroxítona. Comprar, oxítona, mas tive é paroxítona. Comprimido, paroxítona, e almoço, paroxítona. Então, a alternativa correta, letra B. No caso de remédio, remédio se separa assim, ó. Remédio, tá bom? Então, remédio aqui é uma palavra paroxítona que termina em ditongos, tá bom? Então, fechamos aqui mais um caso. Vamos agora para o item de número 3. Vamos lá. 3. De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras alerta é paroxítona, criadouros é paroxítona, médica proparoxítona e necessária paroxítona. Presentes no panfleto podem ser classificados como, vamos lá, a primeira é paroxítona, tá? Então, ó, já elimino B e C, né? E, não, B e C só, pronto, B e C, tá? B e C. Criadouros, paroxítona também. A letra A também, né? Eu elimino a letra A, ó. Proparoxítona, pronto, então ficou paroxítona, paroxítona. Proparoxítona e necessária pode ser proparoxítona. Necessária tem duas opções, tá? Ou eu separo necessária da seguinte forma, necessária, ou eu separo esse iria aqui, ó, onde ela se transforma em uma proparoxítona acidental. Então, letra E, a alternativa correta, tá bom? Então, vamos lá. Essa foi nossa terceira questão, né? A segunda eu também botei letra E ou B, ó, tá? Em virtude dessa paroxítona terminada em ditongo, que pode ser uma proparoxítona acidental, tá bom? Vamos para a quarta questão, que vai dizer o seguinte. Na frase, MET emite alerta de chuvas intensas para todas as cidades da Paraíba. A entonação das sílabas muda de acordo com a sua intensidade na pronúncia. Marque a alternativa em que todas as sílabas destacadas são tônicas. Tá? Então vamos lá encontrar as sílabas tônicas. Emite, realmente é aqui o mi. Todas, opa, é aqui, ó. Então essa já elimina. Cidades, chuvas, intensas, de fato, letra B. Alerta, intensas, emite, né? Para I, é o I aqui, ó, não é o RA, então está errado. Chuvas, é o chu, não é o vas. Tá? Então a alternativa correta é a letra B. Fechamos a acentuação gráfica. Eu vou agora para a parte de ortografia e
semântica. Vamos lá, quantas questões de ortografia e semântica eu coloquei para vocês aqui da banca Ápice? Foram um total, foram muitas questões, hein? Então, ó, um total de 9 questões, tá? Vamos lá. Vamos ver aqui. Primeira questão. O termo sinopse poderia ser substituído sem alterar o sentido do enunciado pela. Quando a questão trabalha isso, trabalha um fator de sinonímia. Sinonímia. Certo? Sinonímia. Então, resumo, né? São sinônimos isso aí. Certo? Isso é a parte de semântica especificamente, tá? Vamos lá. Na teoria acima, o vendedor utilizou um fenômeno linguístico para confundir o cliente, o qual entendeu que o caderno possuía como quantidades sem folhas. Tal fenômeno reside no uso da... Vamos ver aqui. Então tem aqui, ó, vende esse caderno sem folhas, né? Aí me dá 2, por favor. Aí, mas não tem folhas. Eu disse sem folhas e não sem folhas, né? Então, o que é que acontece aqui, gente? É nessa questão, o gabarito lá na hora da prova, do gabarito oficial da banca, saiu letra E, tá certo? Mas eu não concordo com a letra E, por isso que eu botei ali nula, né? Ó, saiu letra E, o gabarito. Segundo a ápice, isso aqui são palavras parecidas. O que é uma paronímia? Palavras parecidas. Só que sem e sem não são palavras parecidas, são palavras homônimas homófonas. O que são palavras homônimas homófonas? É uma palavra que tem o mesmo sentidos diferentes, classes gramaticais diferentes, mesma pronúncia. Então é o que acontece aqui, ó. Classes gramaticais distintas, tá certo? Mesma pronúncia e sentidos diferentes. Sentidos diferentes, classes gramaticais diferentes, mas o mesmo som. Então, isso é um homônimo homófono. Tá certo? Então, fechamos aí. Vamos lá. Chegamos, então, à próxima questão. Que é aquela do barbeiro lá, né? Ó, barbeiro, né? Citado por Chico Bento, que lemos agora há pouco na questão anterior. Então, vamos lá. Então, tem aqui, ó. Chico, você tá muito cabeludo, né? Poderia cortar o cabelo. Aí, não quero, mãe. A professora falou que barbeiro transmite doença. Gente, presta atenção. O que é que acontece aqui, tá? Para a banca, deixa eu me lembrar qual foi o gabarito da banca, tá? O que a banca disse em relação a isso, para o terceiro comentário, que essa questão também deveria ser anulada. Então, pronto. A banca deu o gabarito letra B de bola. Eu sempre boto aqui e a minha opinião eu boto em parênteses, tá? Para mim ficou letra E. Vamos lá entender o porquê disso aí, certo? Então, ó, quando o Chico Bento diz barbeiro, quando ele diz barbeiro, é porque ele não está dizendo aqui, as palavras não são parecidas, certo? As palavras não são parecidas em relação ao inseto, né, que transmite a doença de Chagas, certo? O que acontece aqui é um valor polissêmico, porque as palavras não são parecidas. Acontece uma polissemia, porque Chico fala barbeiro em virtude da variação linguística, que aqui você respondeu comigo, em virtude da variação regional. É uma variação regional, tá certo? Então, o que é que acontece aqui especificamente, né? A questão fala B, mas barbeiro não se parece com barbeiro. Até porque não existe barbeiro, existe barbeiro, tá certo? Então, a banca trouxe letra B, mas eu discordo, tá? O que existe é um fator polissêmico, né? Em diferença, em virtude de barbeiro, a barbearia, e barbeiro, o inseto. Então, isso aqui houve duplo sentido, houve vários sentidos para uma mesma palavra. Quando uma palavra tem vários sentidos, acontece uma polissemia. Tá bom? Então, fechado mais uma questão, está aí o que a banca colocou e o que eu coloquei também, tá? O que eu acho. Na frase, o mais elevado da hortifruti, o termo levado tem duplo sentido. Pronto, isso aqui é uma ambiguidade
Isso aqui pode ser entendido também como um fator polissêmico. Polissemia. Tá certo? Prontinho. Então, o menino maluquinho do Ziraldo, que foi a inspiração utilizada para a produção do anúncio. Outro sinônimo então vamos dar uma olhada aqui, né? Ó. Se ele é o mais levado, ele é o mais procurado, porque a pessoa leva para casa. Tá certo? Leva para casa. Então é isso aí. Fechamos mais um caso. Vamos lá para a questão número 5, onde nós vamos encontrar assim: assinale abaixo a alternativa que apresenta a palavra e seu respectivo significado. O que é que essa questão ela está trabalhando com você? Ela trabalha aqui uma questão de sinonímia, tá bom? Sinônimos. Então veja que aqui está muito claro essa relação de ortografia e a parte de semântica, tá bom? Então vamos lá entender agora. Discriminação, ato de classificação. Aí é discriminar. Discriminar é o ato de classificação. E esse aqui é retirar o crime. Está errado. Dispensa é dispensar algo, não é? E o local, nas casas antigas, existia-se o quê? A despensa, onde guardava-se mantimentos. Então isso está errado, porque isso aqui é para ser despensa. Discriminação, ó. Discriminação é um ato de exclusão. Pode ser, né? Porque aqui eu vou ser preconceituoso. Pode ser. Incipiente, o que está no começo. Verdade. Incipiente com C é iniciante. Tá certo? É iniciante. E discrição é algo discreto, uma pessoa discreta. Então, turma, o que eu tenho aqui, meu aluno, é o seguinte. Eu tenho duas respostas, chamei, tá? Iniciante, por ser incipiente, começa com a letra C. Se fosse com S, seria ignorante. Por que eu não marcaria discriminação? Porque discriminação é um preconceito, que eu entendo como um ato de exclusão. Então, é uma questão que caberia recurso do meu ponto de vista, mas você teria que ir para a letra D de dado. Chegando aqui à sexta questão, nós temos assim: no que diz respeito à ortografia, assinale abaixo a alternativa cuja frase apresenta uma palavra grafada incorretamente. Aqui já é aquela questão propriamente dita, tá? De uso das letras, certo? Então aqui não tem para onde correr, não. É saber realmente aqui o uso das letras de um modo específico, tá certo? Quando forem essas questões, qual é o conselho que eu dou a você? O conselho que eu dou a você é você ir eliminando, porque essas questões elas atrapalham muito. Então você vai fazendo por aquilo que, algumas palavras que você já conhece, tá certo? Então vamos lá entender isso aqui. Percebemos o quanto a atmosfera está poluída por conta das ações humanas. Eu não tenho nada errado aqui, tudo correto. A explicação do professor é muito abstrata, tudo correto. A disenteria, está certo isso aqui, tá? Disenteria, né? Muitas vezes a gente vê desinteria, mas é disenteria. Tá certo isso aqui. O geógrafo fez uma pesquisa sobre a Galha cisalpina, certo? A errada é a letra E, caçação com C cedilha de caçar animal. E esse aqui deveria ser SS, né? Porque a cassação do mandato, aí isso é com SS. Tá bom? Então fechamos mais um caso aqui e vamos para a sétima questão e última, não, antepenúltima. Vamos lá. Outra questão que trabalha o uso das letras misturado com parônimos, né? Analise a grafia das palavras a seguir e, ó, cuidado, tá? Porque ele quer aquela que está incorreta. Então, aquilo que estiver incorreto está certo, eu vou deixar como certo aqui, né? Na questão. Vamos lá. O vaqueiro não colocou a cela. Essa cela é com S. Então, isso está errado. Para a questão, isso está certo. Onde não tem um, eu já elimino. Eliminei aqui a letra C, por exemplo, né? Então, vamos lá dar sequência aqui à nossa correção. O censo do IBGE demonstrou o envelhecimento da população. Este censo é com C, não é com S. Isso está errado, para a questão está correta. A incipiência daquele indivíduo me assusta. A ignorância. Eu acabei de falar na outra questão sobre incipiência com S, então está aqui. Isso está certo, viu?
Então não me interessa, que a questão pede a errada. A cessão de direitos humanos é transferida de direito de posse sobre um bem. Esta cessão quer dizer reunião. E é a cessão que eu tenho que usar aqui, é a cessão com C, que é de ceder, que é ceder. Então isso está errado. Está certo para a questão, né? Então até agora 1, 2 e 4, letra A. O concerto realizado no Teatro Municipal terminou muito tarde. Concerto com C. Então fechamos mais uma questão. Vamos para a questão de número 8 e penúltima. Olha só, essa questão muito boa, tá? Então ela vai dizer assim, ó. Eu tenho 3 palavras bolo aqui, né? Ó, desculpe-me pelo bolo que te dei ontem. O bolo, substantivo, tem um bolo. Perceba que eu tenho a mesma classe gramatical para o mesmo nome. Quando eu tenho a mesma classe gramatical, o mesmo nome, tá? Com sentidos diferentes, eu tenho uma polissemia. Se a classe gramatical aqui se alterasse, seria uma homonímia. O que é a homonímia? É quando eu tenho a mesma palavra, o mesmo, com sentidos diferentes e classes gramaticais diferentes, certo? Então, isso é um homônimo e aqui não acontece. Sinônimo é quando as palavras são próximas, certo? Hiperonímia e hiponímia acontece de uma relação grande-pequeno ou pequeno-grande. Como assim, professor? Vamos lá. Se eu disser assim, por exemplo, nome de país, ó, países, vamos botar aqui no plural, países. Então você vai dizer o nome de um monte de países aí, Brasil, Estados Unidos, né? Holanda, Japão e por aí vai. Países é hiperônimo. E quem é o hipônimo? É o nome específico. Eu vou botar Brasil aqui no caso, tá? Quando eu falo frutas, por exemplo, frutas é grande, ó. São várias, é um hiperônimo. E qual é o hipônimo de frutas? Uva é um hipônimo, tá certo? E por aí vai. E aí, sucessivamente, né? Então, hiperonímia e hiponímia é isso. É aquela brincadeira de adedonha, né? Que a gente sempre brincava quando era menor. Então, vamos lá. A aluna fez uma excelente descrição dos casos de subordinação e coordenação. E a descrição é muito importante no ambiente profissional, tá? Então eu tenho aí descrição e tenho descrição. Perceba que descrição e descrição, elas se parecem. É por isso que elas são palavras parecidas. Não são em oposição, elas não estão naquela relação de hiperonímia e hiponímia e não são o mesmo nome, tá certo? Não são o mesmo nome, não é? Não são. Então não são homônimos, tá certo? Então pronto. E aqui eu fecho com vocês o primeiro bloco e eu vou encontrar você onde? Eu vou encontrar você no bloco 2. Lembre-se, este curso é um curso de resolução de questões. A teoria ela é dada dessa forma. Ela não é ministrada especificamente. Então aqui é resolução de questões. Eu vou colocar aqui algumas aulas teóricas do canal Minuto Gramatical. Não são aulas do meu curso, são aulas do canal que eu ministrei para ajudar, para auxiliar você, tá bom? Mas o foco deste curso é resolver questões. Aí eu quero deixar isso bem claro para que não fique nenhum mal entendido. Tranquilo? Então vamos para o bloco 2 agora.